principalmente na cardiologia, na neurologia, né, em especial na neurologia vascular, né, e na oncologia, tem sido uma preocupação muito grande, nossa, né, nós todos aí, porque vem justificado, foco aumentado, né, muito grande na questão da doença, da pandemia, né, mas ficou um pouco de lado, ficaram um pouco de lado as informações e as expectativas que devem ser colocadas nas pessoas em relação às doenças que, de alguma forma, seguem sendo as mais prevalentes e mais letais, né, ou incapacitantes. Leandro, tem algumas coisas que a gente vem observando desde o início, né, e isso vem causando uma preocupação em grande parte dos médicos, né, e eu nos coloco dentro dos preocupados, certo? A velocidade como as coisas foram se dando em relação a tratar descrições de acontecimentos e resultados de tratamentos, e não pesquisa exatamente feitas como devem ser, né? Pela necessidade, pela pressão, né? Nós não estamos falando aqui de má fé, nós estamos falando em pressão social, pressão em relação à doença e pressão sobre as expectativas, né, da pandemia. Mas começaram a ser propostos vários tratamentos, né? E alguns deles, né, como por exemplo a cloroquina, a hidroxicloroquina, ambas associadas à azitromicina, começaram a nos preocupar porque começaram a aparecer algumas coisas que eram esperadas. Só que nós estamos falando agora de pacientes mais graves ainda. Então, eu gostaria que se tu pudesse dar um apanhado geral sobre essas drogas e sobre outras questões dos tratamentos, das observações, que nos preocupam, né, em relação a exatamente a área da arritmia, ao nosso medo de associar esses tratamentos, essas coisas, à morte súbita, por exemplo. Perfeito. É que eu acho que a primeira observação que tem que ser feita aqui é o absurdo exatamente dessa situação que a gente está vivendo, no qual trabalhos com um número absolutamente desprezível de pacientes, sem grupo controle, sem placebo, são jogados na mídia e assim, presidentes de repúblicas fazem comentários como se fossem verdades absolutas, né? Todos nós estamos recebendo diariamente vários WhatsApps de vários grupos com milagres que foram descobertos no hospital da esquina de uma cidade. Não tem jeito, né? Pesquisa séria é pesquisa séria. Algumas pesquisas sérias estão sendo feitas, é importante que a gente ressalte isso, mas realmente essa pandemia de opiniões, essa pandemia de certezas absolutas num mundo de incertezas absolutas, efetivamente é um enorme problema. Todos nós gostaríamos de ter a solução mágica, nós sabemos que ela não existe, nós sabemos que ela não vai vir de hoje para amanhã, tomara que se descubra alguma coisa em curto prazo, mas de qualquer maneira acho que fica a lição de que essa parte de ciência, trabalhos científicos, isso tem que ser levado muito a sério. Várias pessoas muito sérias estão tratando isso de uma forma bem consistente. Inclusive, a gente estava conversando antes de entrar no ar, o André Dardo, nosso amigo que está assistindo aqui, publicou um editorial muito bacana sobre isso, insistindo na importância de que a pesquisa não pode ser abandonada no momento desses. Em relação aos remédios, essa assim, realmente é engraçado quando coisas científicas e que já estavam no mundo há muito tempo caem no mundo popular. Quanto mais as pessoas entendem do assunto, mais elas sabem as nuances e as incertezas. Quanto menos elas entendem do assunto, mais elas têm certezas absolutas. E a gente começa a ouvir absurdos completamente desembasados, né? Não tem nenhum trabalho que mostre que cloroquina, hidroxicloroquina mais azitromicina, comparados com placebo, funciona. Mas isso caiu no gosto popular, tudo bem. Não tem nenhum trabalho mostrando que
o letonavir funcione, mas está sendo testado. O fato é que estes fármacos, se sabe, e aí não é uma teoria, eles estão nos registros do FDA como fármacos que aumentam o intervalo QT, que é um intervalo, uma medida que a gente faz no eletrocardiograma, e que quando passa de um determinado nível, aumenta sim o risco de umas arritmias graves e potencialmente malignas. Então, quando a gente fala em hidroxicloroquina, isso está nas listas de fármacos que aumentam QT. Quando a gente fala de azitromicina, isso está na lista. Essa associação já são 2 fármacos que aumentam esse intervalo. Se a pessoa tem uma tendência a isso, uma doença chamada síndrome do QT longo, esses intervalos podem aumentar muito. E, efetivamente, isso pode aumentar o risco de morte súbita. Óbvio que isso não é para a população toda. Existe um percentual de pessoas na população que vai ter esses aumentos. Isto pode ser monitorado, a gente pode ir medindo esses intervalos. O problema é que no momento em que isso sai para a população como a panaceia de solução e as pessoas saem para comprar indiscriminadamente isso e começam a falar em tomar de uma forma profilática, sem nenhum tipo de acompanhamento, mesmo que o risco seja pequeno, qualquer coisa com um percentual pequeno, quando aplicado a um número enorme de pessoas, é óbvio que vão aparecer casos. E aí a gente começa a ver casos. Do nosso ponto de vista, o que eu posso te dizer é que nós tivemos um paciente já que teve taquicardias ventriculares dessas. Felizmente, ele estava no hospital. Tudo bem, foi acompanhado, a medicação foi retirada e se controlou. Eu tive um outro paciente que, coincidência ou não, tomou hidroxicloroquina, teve um choque do desfibrilador, de novo, coincidência ou não. Tá? E por fim, nessa linha de medicamentos, eu só quero lembrar que nem tudo é prolongamento do intervalo QT. Por exemplo, a hidroxicloroquina está associada com bloqueios atrioventriculares, que é a dificuldade da fiação do coração levar o batimento da parte de cima para a parte de baixo. Então, pode acontecer que a pessoa que esteja tomando esse fármaco faça um bloqueio, a frequência cardíaca caia, o número de batimentos caia e, eventualmente, tem que se falar em implante de marca-passo. Já tem pelo menos um caso bem descrito, publicado no European Heart Journal. Então, nós temos aqui tanto a questão do QT longo, como temos a questão do bloqueio. Temos que lembrar que esses pacientes frequentemente usam outros fármacos, como beta-bloqueadores, como digoxina, que são fármacos que também podem participar de bloqueio atrioventricular. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de drogas, especialmente quando isso sai para a grande massa da população, como se fosse a solução definitiva, porque são fármacos que, quando bem usados, óbvio que tem grandes vantagens, mas aqui, quando a gente fala de um benefício duvidoso e um risco existente, tem que ter muito cuidado. Isso é bem interessante, a gente tem que lembrar isso sempre, né, Leandro? Porque eu tinha um professor há bastante tempo, né, na faculdade, que ele dizia, professor de farmácia, ele dizia assim, bem antigo, meninos, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Né? Então, pode-se pensar também que um remédio dado, né, de forma adequada, a gente resolve o problema. Mas um remédio que tu não precisa ou não deve tomar, simplesmente ele se torna uma grande dose, né? Ele se torna pode tomar veneno para ti. Né? Teve uma das pessoas que estão nos acompanhando aqui, eu perdi agora o nome, tá? Vai fazer a gente voltar um pouquinho para o nosso primeiro assunto, mas é uma pergunta que talvez outras pessoas tenham, então só vou colocar para ti. Perguntou se teria como ele saber em casa, né, se a arritmia dele está sendo, foi sintomas por ansiedade ou por algum tipo de doença relacionada ao ritmo do coração. Tem algumas coisas que ajudam. Essas coisas não são 100%, né?
Eu diria que a solução, entre aspas, para isso seria e vai ser quando todo mundo tiver disponíveis esses aparelhos de monitorização caseira, tipo o Apple Watch 4, né? Uhum. Dá a capacidade de se fazer um eletrocardiograma de 30 segundos, e a partir daí a gente consegue definir de uma forma, vamos dizer assim, com mais certeza o que a pessoa tem. Isso não é o nosso mundo hoje em dia, poucas pessoas têm monitores em casa, então a gente tem que se basear em algumas coisas. E nós temos uma série de coisas, sim. Tá? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar o background da pessoa, a história da pessoa. Uma coisa é se a gente está lidando com um jovem de 15 anos de idade. Outra coisa é se nós estamos lidando com um senhor de 75 anos de idade, que é hipertenso, que já teve um infarto e tem história familiar de morte súbita. É lógico que a palpitação nesse senhor vai ter que ser levada sempre muito mais a sério do que a palpitação nessa pessoa mais nova. Quando eu digo levar mais a sério, eu estou dizendo na questão o risco de ser uma arritmia potencialmente grave. Não estou falando de levar a sério no sentido de desconforto. Segundo, tem uma questão de sensação da pessoa no momento. Quanto mais a pessoa se sentir tonta, quanto mais a pessoa sentir que pode desmaiar, quanto mais a pessoa efetivamente tiver um desmaio, quanto mais a pessoa sentir que o coração está muito rápido. Quando eu digo muito rápido, aí nós já vamos entrar na questão de tentar se examinar, mas aí eu estou falando que, em geral, a ansiedade leva o coração para uma faixa de 110, 120, 130 batimentos por minuto. Pessoas jovens, eventualmente um pouco mais do que isso, mas é incomum que o coração vá para 150, 160. Então, se a gente está falando de frequências cardíacas que estão na faixa de 150, 160, 180, possivelmente seja uma arritmia. Outra coisa é que a aceleração da ansiedade, como regra, ela é uma aceleração com um ritmo regular. Os batimentos são regulares, um atrás do outro. Pá, 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 pá. Quando começa a ter ritmos irregulares, como pá, 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 coisas desse tipo, tem mais chance de ser algum tipo de arritmia. Só quero chamar a atenção que ter arritmia não quer dizer também necessariamente que a pessoa está correndo um risco imediato de vida. Existem arritmias benignas, existem arritmias malignas. A grande questão é, na dúvida, deve-se procurar o atendimento. Mas vamos com muita calma, porque a grande maioria das próprias arritmias relacionadas à ansiedade são coisas mais tranquilas e que não apresentam um risco de vida imediato. Perfeito. Boa. Foi boa pergunta também, porque isso é uma angústia grande do pessoal. Outra questão que já foi colocada é alguns pacientes que tomam medicações antiarrítmicas, né? E já ouviram falar que eventualmente podem precisar utilizar a hidroxicloroquina e a azitromicina, né? Ele começa a ficar sintomático, com sintomas gripais, febris, né? Estão com medo que esteja começando uma COVID, né? E pensam em parar sua medicação ou para o seu antiarrítmico, né? Alguns estão usando aí amiodarona, propafenona, outros beta-bloqueador, alguns digoxina, bloqueador do cálcio.